Saudações cinéfilas, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e como parte da cobertura da 25ª Mostra de Cinema de Tiradentes, eu compartilho com vocês a entrevista que eu tive com o diretor Marcos Yoshi, responsável pelo documentário Bem-vindos de Novo, que esteve presente na Mostra Aurora. Se você gostar do conteúdo, se inscreva no canal, dê um like no vídeo e comente. Até a próxima atualização. Marcos, iniciando a nossa conversa, fazendo uma questão corriqueira, eu tenho muita curiosidade de saber sobre a gênese do seu documentário Bem-vindos de Novo, porque é um documentário no qual o foco são as relações familiares, o reencontro com os seus pais e como isso se dá, mas também você trata sobre um fenômeno migratório e que inclusive é muito destacado no letreiro final do seu filme, que é esse processo de japoneses indo ao Brasil e indo do Japão para o Brasil. Então eu tenho muita curiosidade de saber se quando você teve a intenção de rodar esse documentário, veio primeiro essa questão política e social desse fenômeno de migração, ou ele veio depois dessa vontade de, na realidade, tratar sobre as suas relações familiares? Uhum. Então, Alex, eu comecei a, vamos dizer assim, pensar formalmente na realização do filme na segunda metade de 2015. Naquela altura, eu já tinha muita familiaridade com a situação toda, enfim, com essa experiência de imigração, né? Por tudo que eu já tinha vivenciado, de fato. E, originalmente, minha ideia era conseguir encontrar uma família que tivesse vivido um processo semelhante à minha família. Ou seja, eu queria conhecer uma família que os pais foram para o Japão e os filhos permaneceram no Brasil, né? Houve essa separação familiar também, porque o fenômeno DECASEG ele continua existindo, né? Os brasileiros ainda é um movimento bastante pendular em que, dependendo da circunstância econômica do Brasil, principalmente, as pessoas, muitas vezes pessoas que nunca foram, mas pessoas que às vezes foram, retornaram, acabam voltando novamente, enfim, como acontece de fato no próprio filme. E, na verdade, o que aconteceu foi que eu descobri que essa experiência de separação familiar é muito característica de uma etapa específica desse movimento imigratório, que é justamente aqueles anos ali que meus pais foram e com pessoas que hoje têm mais ou menos a minha idade. Então foi algo que aconteceu com a minha geração de filhos de DECASEG, sabe? Sim. E, quando eu constatei isso, eu falei, bom, então eu acho que eu vou ter que, de fato, fazer um filme com a minha própria família, sobre a minha própria experiência, porque de toda forma já era o interesse conseguir abordar esse tema com a profundidade, enfim, que eu achava que era necessário, e para isso era preciso realmente um mergulho nesse universo familiar, né? Que a princípio eu imaginava ser possível numa outra família, mas que depois eu concluí que deveria ser na minha mesma. E, de toda forma, houve sempre um esforço de tentar colocar essa experiência pessoal e familiar contra um plano de fundo mais amplo, né, que a princípio o mais direto é o fenômeno de Kaseg em si, que por si só já é um fenômeno de proporções, enfim, socioeconômicas internacionais, mas que, na medida que eu fui realizando o filme, eu percebi também que o filme estava falando sobre o Brasil dos anos 90, estava falando sobre o Brasil, né, do 2010 para cá, enfim, e o Brasil, enfim, de hoje. E então houve, vamos dizer assim, na ordem da prioridade, vamos dizer assim, né, como a experiência humana, o material fílmico direto que eu tinha era a minha família, os personagens eram da minha família, e isso era, vamos dizer, o núcleo principal, mas que eu acho que era muito importante a gente manter em vista que essas pessoas estavam dentro desses processos mais amplos, assim, né?
Não sei se eu respondi essa pergunta, mas eu acho que... Claro, respondeu sim. Uhum, A outra questão, eu quero primeiro partir de um comentário pessoal aqui. Uma coisa que, como espectador, me incomoda muito no cinema brasileiro é um certo vício do hibridismo, quando temos essa mistura do ficcional com o documental. E eu faço esse comentário porque, embora o seu filme ele não seja categorizado como um filme híbrido, na verdade ele é totalmente documental, acho muito interessante como você é bem sincero na captação de momentos íntimos e também quando você precisa, enfim, extrair algumas tomadas que tem alguma, digamos, poesia cinematográfica, você também é bem franco no sentido de fazer uma negociação com os integrantes da sua família no sentido da tomada que você quer realizar. E como exemplo, eu trago, por exemplo, uma tomada do final em que os seus pais estão descendo umas escadas e você pede para que essa tomada fosse repetida. E tem esses momentos e também tem aqueles outros em que você percebe que existe uma carga emocional muito franca, muito verdadeira, e você até questiona se você deveria seguir com aquela tomada que às vezes até é flagrada de maneira talvez escondida, digamos assim. Então, eu quero muito saber em relação às suas escolhas sobre até quando você avança na intimidade da sua família, como foi fazer essas escolhas de até que ponto chegar nessa observação, e também até sobre, talvez até referências que você carrega do cinema ficcional, justamente para também contemplar o seu documentário com esses momentos de poesia cinematográfica. uhum. Boa, Alex. Eu acho que tem duas situações, assim, pensando talvez não tanto no binômio ficção e documentário, né, mas talvez pensando num outro binômio, enfim, só porque eu vou usar aqui para facilitar nosso papo, que é uma ideia talvez de controle e descontrole, né? Sempre relativo, porque as duas categorias também são bastante, mas, enfim, dá para a gente achar várias nuances dentro dessa ideia de controle e de descontrole. Mas acontece que, eu não sei se você consegue também observar isso no filme, até determinado ponto da história e dos acontecimentos, um pouco que a vida estava consolidada ali numa espécie de rotina, certo? E o filme entra nessa rotina, e como essa rotina tem um tempo que é por si só repetitivo, por si só também, vamos dizer assim, negociável, né? Um tempo negociável, era possível com que eu pensasse melhor e falava, então, mesmo que essa ação aqui vocês realizam dentro da rotina normal de vocês, eu não preciso necessariamente ficar filmando vocês como se fosse um cinema direto, né? Eu poderia, tipo, falar, legal, vocês fazem essa atividade, eu vou lá e vou pedir para que vocês façam essa atividade para o filme, num certo sentido. Mas é a atividade que eles fazem de fato, no dia a dia. E aí, em determinado ponto dos acontecimentos, acaba que o filme não tem mais essa possibilidade de negociar o tempo, porque os acontecimentos estão rolando e as decisões estão sendo tomadas e o filme fica um pouco, vamos dizer, a cabo, né? Fica um pouco correndo atrás dos acontecimentos para tentar dar conta deles. É até curioso porque chegou um momento em que, principalmente ali aquele período da mudança, aquele momento em que eu também acabo filmando uma explosão emocional do meu pai. Ali era um momento em que eu ficava com a câmera o dia inteiro do meu lado. Era um momento das filmagens que era talvez essa, sabe, essa naturalidade ou uma espécie de desenvoltura diante da câmera que os personagens acabaram adquirindo vem muito talvez de um momento em que de fato a minha presença era um pouco a presença da câmera. A câmera estava sempre comigo e aí minha família se acostumou também e é isso aí, sabe? Então acho que é um pouco nessa pegada assim a dinâmica e das filmagens e o tipo de proposição que a gente teve, assim, sabe? É,
Outra questão, eu sei que você apresentou o filme até somente agora, né, na Mostra Tiradentes, então eu não sei qual foi o volume em relação a retornos, a recepção que você teve com ele, sobretudo pela mostra ter se dado virtualmente. Mas acho muito curioso como você traz no documentário uma questão que parece típica da cultura oriental, mas de certa forma ela a plateia ocidental talvez identifique vários pontos em relação a essa questão de você abdicar dos laços familiares para buscar o capital como uma consequência da sociedade capitalista que vivemos. E ela não é presente só no Japão, mas também no Brasil, em outras nações. Eu quero saber muito sobre essa questão, sobre esses choques culturais e sobretudo, até como foi para você perceber aspectos da nossa cultura quando seus pais estavam afastados por aqueles 12 longos anos, porque eu imagino que é um período em que você, embora estivesse com as suas irmãs e com seus avós, acredito que você também teve muita proximidade com questões da cultura ocidental em relação ao seu processo quando você estava se educando, quando você estava se profissionalizando, quando você estava se socializando com outras pessoas. Então, eu tenho muita curiosidade Uhum. de saber sobre os choques culturais que você enfrentou e o que você reconheceu de similar também. Sim, Alex. Eu acho que é legal, assim, né? Porque tem muita gente que não sabe que o Brasil tem a maior comunidade de nipo-descendentes fora do Japão, né? São quase 2 milhões de pessoas, se eu não estou enganado, que são, enfim, como eu, que no caso sou neto de japoneses. No caso da minha geração de neto de japoneses, ocorre que eu fui criado totalmente no interior da cultura brasileira. Ou seja, eu não sabia falar japonês até poucos anos atrás, quando eu comecei a estudar por conta própria, enfim, por interesse. E, e fora a comida, vamos dizer assim, algum outro tipo de atividade que se dão nas associações culturais, eu estudei em escola brasileira, sempre tive amigos brasileiros e os índices, vamos dizer assim, do que era japonês dentro da minha criação começaram a ficar mais claros justamente a partir do momento em que você vai para o Japão, por exemplo. E que você se... Na verdade, é um meio misto, né? Porque quando você vai para o Japão, você reconhece o quão brasileiro você é, no caso, né, dos nipo-brasileiros. E quando você daí, acho que retorna para o Brasil, ou quando você começa um pouco também a olhar algumas coisas que acontecem na forma com que você se relaciona com as outras pessoas, na forma com que você, enfim, a sua família também se relaciona, você percebe o quão japonês você acaba sendo. E, e aí, por exemplo, eu tive a oportunidade de exibir o filme num festival de documentário em Tóquio. E uma das críticas dizia que nós éramos absolutamente brasileiros. Pela forma com que justamente a gente lida com as emoções, com os corpos, como a gente se toca, como a gente, enfim, conversa e se relaciona uns com os outros, a questão até mesmo da hierarquia dentro da família e tudo mais, assim. Então, eu acho que fica uma coisa um pouco justamente meio em aberto, assim, eu sinto, sabe? Porque toda vez que, por exemplo, eu li alguns comentários, enfim, algumas pessoas falaram que, né, legal, tá em contato com essa questão japonesa, e aí é curioso, porque a partir do olhar, algumas coisas que as pessoas falaram que é japonês, eu não consigo enxergar tanto assim, sabe? E só que a partir do olhar do outro, talvez seja justamente por conta desse contraste. Então, eu acho que é algo bem fluido, um pouco confuso mesmo, assim, de definir, sabe? E que em cada circunstância um pouco se coloca de novo, às vezes se coloca com mais, vamos dizer, um aspecto mais exótico ou mais
enfim, talvez mais estereotipado, talvez, mas e outras vezes não. Mas então acho que é uma coisa que um pouco flui bastante dependendo da circunstância. Uhum. Eu tenho. Não sei se eu consegui responder você bem adequadamente, mas acho Não, que é claro. bastante um sentimento assim da. Não, acho muito interessante você apontar essa recepção específica no Festival de Tóquio. É, eu acho que realmente, eu acho que o público japonês que assistir esse documentário talvez realmente tenha um relacionamento de estranhamento por conta das relações que são visualizadas. E aproveitando, eu quero muito saber se os seus pais tiveram a oportunidade de assistir esse documentário, se vocês assistiram juntos ou separadamente, e qual foi a reação deles, as reações iniciais. Uhum. Eles assistiram uma primeira vez no momento em que a gente estava encaminhando para ir para o corte final do filme e a gente precisava enfim, da aprovação deles para que a gente pudesse fazer esse filme. Então eu viajei até onde eles já tinham voltado para o Brasil. Isso foi no meio da pandemia, assim, lá para maio aproximadamente do ano passado. E E daí eles assistiram e foi uma sessão bastante curiosa, porque estava nessa sessão meu pai, minha mãe e minha irmã mais velha, que é a irmã que tem a filha no filme, a Thaís. E terminou a sessão e meu pai, eu acho que ele ficou visivelmente um pouco mais incomodado ou um pouco mais, enfim, preocupado ali da forma com que ele acabava sendo apresentado e tudo mais, né? Só que minha irmã e minha mãe vieram muito, de uma forma muito espontânea, eu não precisei fazer nada, no final das contas, não precisei falar nada. Elas saíram em defesa do filme, um pouco dizendo, foi isso que aconteceu, tá tudo certo e tá bom, assim, sabe? Também com uma certa noção até dessa espécie de curva narrativa que o filme tem, sabe? De falar, não, é isso, essa é a história, as coisas aconteceram assim e tá tudo certo, sabe? E aí meu pai naquele momento foi um pouco voto vencido e a gente finalizou o filme e eles reassistiram agora por conta do debate, por conta do festival. Eu acho que é um novo momento agora, muito interessante também, que é quando as questões que surgem das outras pessoas que veem o filme comentam chega para eles, assim, né? Questões que muitas vezes eles não conseguem entender muito bem, ou têm dificuldade de, né, questões um pouco abstratas, por vezes, a gente, por exemplo, falar na ideia de falência, a ideia de capitalismo, ideia, né, tipo enfim, das consequências do neoliberalismo no Brasil, que são categorias um pouco abstratas, assim, e aí acho que é o momento justamente de, a partir do filme, eu poder conversar com isso, com ele, sobre essas questões com eles, assim, isso a gente fez ontem, por exemplo, sabe? Uhum. Marcos, antes de me despedir, eu rememorei que logo no início da pandemia, aliás, no meu isolamento social, que se deu no fim de março quase há 2 anos, né, março de 2020, a Mostra Tiradentes, a edição paulistana, foi o primeiro festival online que eu acompanhei. E na programação eu assisti um curta que você dirigiu, que é Aos Cuidados dela, em que você traz a sua avó como uma personagem central. E agora você retorna com esse documentário em longa que, novamente, a sua própria família é o assunto central. Você pretende, na sua trajetória cinematográfica, no seu próximo projeto, continuar abordando questões familiares? Ou você vai continuar seguindo por essa direção? Ou você está com outras ideias que talvez não condizem muito com o que você anda produzindo? Uhum. Então, Alex, eu tive um pouco uma oportunidade no semestre passado agora de tocar uma pesquisa junto de algumas famílias venezuelanas que moram aqui em São Paulo, né? Como, enfim, nesse movimento, né, nessa diáspora monumental que tem acontecido nos últimos anos aí.
E, e daí eu acho, enfim, estou um pouco mergulhado nesse universo agora, eu não sei ainda o que vai ser, o que vai acontecer também, eu estou indo com bastante tranquilidade e calma e entendendo direito também quais são as questões, mas a princípio também é uma imigração em que esse lugar da família acaba assumindo também aspectos bastante centrais. Existe tipo situações muito semelhantes de separação familiar, porque muitas vezes né, as pessoas não têm dinheiro para trazer todo mundo, então vem uma pessoa depois de 2 anos consegue trazer outras pessoas e aí, enfim, questões que eu conheço muito bem, né? Então, apesar de ser uma outra nacionalidade, de ser, enfim, um outro momento histórico também, com outras questões em jogo, mas eu acho que algumas questões perduram, né, em termos do que as pessoas acabam vivendo, quais são os sentimentos que acabam surgindo nesses processos de imigração, no caso ali da Venezuela, de imigração praticamente forçada, né, se a gente for parar para entender. Então é isso, eu estou um pouco, acho que seguindo esse caminho, apesar de tomar uma outra direção, mas eu acho que está mais ou menos ali num certo campo, né, de trabalho que eu já vinha desenvolvendo mesmo. Marcos, obrigado pela sua disponibilidade, parabéns por bem-vindos de novo e desejo sucesso com seus projetos futuros. Obrigado. Obrigado, Alex. Valeu. Até uma próxima aí. Até.